Muito bem, pessoal, acompanhe comigo a resolução da seguinte questão. Abílio e Gioconda estão sobre uma superfície plana de uma mesma praia e num dado instante vem sob respectivos ângulos de 30 e 45 graus um pássaro P voando conforme é representado na planificação abaixo. Considerando desprezíveis as medidas das alturas de Abílio e Gioconda e sabendo que, naquele instante, a distância entre A e G era de 240 metros, então a quantos metros de altura o pássaro distava da superfície da praia? O que a gente quer determinar nessa questão é essa altura que vai do ponto P até o segmento AG. Se é altura, então é perpendicular a essa base, portanto, forma ângulos aqui de 90 graus. Eu vou chamar esse segmento aqui, ó, a nossa altura de H. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, esse ponto onde ela toca no segmento AG, eu vou chamar de H, ok? E vou fazer o seguinte, do ponto A até esse ponto H, eu vou chamar de X. E aí repara, se do ponto A até o ponto G mede 240 metros, vocês vão concordar comigo que esse pedacinho aqui, ó, que vai de H até G, eu posso dizer que é 240 menos X. Visto que eu chamei esse segmento de A até H de X, então tudo sendo 240, esse pedaço é todo o segmento menos esse pedacinho aqui. Por isso, daqui até aqui vai valer 240 menos X. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Dá uma olhada. Aqui, nesse triângulo PHA, nós temos de frente ao ângulo de 30 graus, o que eu chamei de H, a nossa altura. E eu tenho aqui, ó, junto a esse ângulo, que é o que a gente chama de cateto adjacente, o que eu chamei de X. Quando nós temos cateto oposto e cateto adjacente ao ângulo, nós calculamos a tangente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, a tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é o que eu chamei de H, dividido pelo cateto adjacente, que é X. Daí a gente vai fazer o seguinte, olha só, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então a gente tem aqui, ó, que a raiz de 3 sobre 3 é igual a H sobre X. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou pegar esse X aqui, ó, e vou passar para lá multiplicando, assim como eu vou pegar esse 3 e vou passar para lá multiplicando também. Então a gente vai ficar aqui, ó, com X raiz de 3 igual a 3H. Como eu quero determinar a altura, essa é a proposta da questão, eu vou isolar esse X aqui. Olha só, vou passar aquela raiz de 3 para lá dividindo, então vou ficar com 3H sobre raiz de 3. E eu já vou fazer o seguinte, repara, eu vou racionalizar, porque eu não quero esse denominador aqui, ó, com uma raiz. E para racionalizar, basta multiplicar tanto em cima quanto embaixo por essa raiz de 3. Então vamos fazer isso daqui, ó. Conclusão, a gente vai ter então que o nosso X, ele vai ser igual a 3 raiz de 3 vezes H dividido por 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Daí a gente vai simplificar, olha só, vou cortar esse 3 com esse 3 aqui, e aí a gente vai concluir então que o meu X, ele é igual a raiz de 3 vezes H. Tudo bem? E a gente vai parar por aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse triângulo PHG aqui, ó, tá vendo? Nós temos um segmento de frente ao ângulo de 45 e nós temos um cateto adjacente ao ângulo de 45. Logo, nós vamos aplicar a tangente mais uma vez. A gente vai fazer agora, ó, a tangente de 45 graus, que vai ser igual cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é 240 menos X. A tangente de 45 é igual a 1, então a gente vai ficar aqui, ó, com 1 igual a H sobre 240 menos X. Portanto, vocês vão concordar comigo que se eu passar esse 240 menos X para lá multiplicando, a gente conclui que o H é igual a 240 menos X. Como eu quero isolar esse X aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ele para o lado de lá somando e jogo o H para o lado de cá subtraindo. Então a gente vai concluir que o X
é igual a 240 menos h. E agora o que a gente vai fazer? Reparem, se x é igual a raiz de 3 vezes h, e esse mesmo x é igual a 240 menos h, então a gente pode dizer aqui, ó, com toda tranquilidade, que 240 menos h é igual a raiz de 3 vezes h. Daí o que a gente vai fazer? Nós vamos passar, ó, esse h para o lado de lá. Então a gente vai ficar com 240 igual a raiz de 3 vezes h mais h. Tudo bem? Daí o que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai colocar esse h em evidência. Então a gente vai ficar aqui, ó, com 240 igual. Colocando o h em evidência, a gente vai ter, ó, h que multiplica raiz de 3 mais 1. Confere aí, ó, se a gente dividir raiz de 3 vezes h por h, fica raiz de 3 e h dividido por h vai dar 1. Agora veja, raiz de 3 mais 1 está multiplicando esse h, então eu vou passar para lá dividindo. Então a gente vai ficar com 240 sobre raiz de 3 mais 1, e isso vai ser igual a h. Daí o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou continuar aqui, ó. O que a gente vai fazer? Eu posso dizer então que o h é igual a 240 sobre raiz de 3 mais 1. Daí eu vou precisar racionalizar. Só que nesse caso, como eu tenho aqui uma soma, a gente vai multiplicar pelo conjugado desse valor. O que é isso? É colocar os valores com o sinal trocado. Então eu vou multiplicar isso por raiz de 3 menos 1. Só que o que eu fizer aqui no denominador, eu preciso fazer também no numerador. Então eu vou ter que multiplicar aqui também por raiz de 3 menos 1. Daí o que vai acontecer, pessoal? Aqui em cima nós vamos ter então 240 vezes raiz de 3, vamos colocar aqui, ó, entre parênteses mesmo, né? Raiz de 3, deixa eu só acertar esse 3 aqui, ó. Raiz de 3 menos 1. E aqui embaixo, o que vai acontecer é o seguinte, nós temos raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1. Isso é o produto da soma pela diferença de dois termos. E se a gente fizer o produto notável, o que vai acontecer é o quadrado do primeiro termo, então a gente faz direto aqui, ó, quadrado da raiz de 3, esse raiz de 3 está meio difícil, vamos fazer um 3 mais decente aqui, ó, raiz de 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, ok? Quando a gente tem o produto da soma pela diferença de dois termos, isso é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, a conclusão que a gente vai ter aqui é a seguinte, ó, que h é igual a 240, que multiplica raiz de 3 menos 1, sobre raiz de 3 ao quadrado dá 3. 1 ao quadrado dá 1, então aqui a gente vai ficar com 3 menos 1. Ficou muito bom isso daqui, olha só. A gente vai ter então 240, que multiplica a raiz de 3 menos 1, sobre 2, né? 3 menos 1 dá 2. E aí a gente pode simplificar, ó, 120 dá para dividir por 2. Então a gente divide aqui, ó, perdão, 240 dá para dividir por 2, né? Já pensei direto na resposta. Então a resposta é 120, né? 240 dividido por 2 dá 120, beleza? Então a gente tem aqui, ó, h igual a 120, que multiplica a raiz de 3 menos 1. E essa aqui vai ser a nossa resposta. Portanto, a altura é 120 vezes raiz de 3 menos 1. Agora vamos lá ver qual é o nosso gabarito. E é isso aqui, ó. Nós temos então o gabarito como sendo o item B. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.